Plantar uma igreja começa com um chamado divino. Esse chamado não é apenas para uma tarefa, mas para uma vida dedicada à missão de Deus. Nessa palestra, vamos explorar como discernir a vocação pastoral e missionária, como confirmá-la na prática e como viver esse chamado com coragem e dependência de Deus. É sobre isso que vamos refletir nessa palestra, o chamado e a vocação do plantador, com o pastor Luke Parker. Boa tarde. I was going to wear my IPIB shirt, Eu ia usar minha camiseta da IPIB, but I had churrasco for lunch. mas eu teve churrasco It no doesn't almoço. fit anymore, E não cabe mais em mim. and that is a wonderful thing. E isso é maravilhoso. It has been such a joy and privilege to be with you. Foi uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês. I work for a denomination called ECO. Eu trabalho para uma denominação chamada ICO. In the United States, we are Presbyterians, E nos Estados Unidos nós somos presbiterianos. and we have a partnership with IPI. E nós temos uma parceria com a IPIB. We are so grateful for you. E nós estamos muito gratos por vocês. We believe that God has brought us together Nós acreditamos que Deus nos uniu for a purpose. para um propósito. Not just for vision and mission, Não apenas para visão e para missão, but because there's a richness in Mas- being with you. mas porque é uma riqueza em estar com vocês. It says in the Psalms É dito nos Salmos how good and pleasant it is quão bom e agradável é when brothers and sisters que os irmãos e irmãs are in unity. estejam em união. I have seen that, Eu vi isso acontecer. and I am so grateful. E estou muito grato a Deus. Glória a Deus. Yeah. I also want to say Eu também quero dizer I have gotten a lot out of this conference. que eu aprendi muito nessa conferência. Y'all keep giving me hugs, Vocês me dão tantos abraços, but the words of Oswaldo today, mas as palavras que eu ouvi hoje very wise. são muito sábias. The story of Leandro and his wife, A história do Leandro e sua esposa inspiring and encouraging. é inspiradora e encorajadora. Jacqueline and Ross, so many good words. A Jaqueline, o Ross, quantas palavras boas. I'm glad I've gotten to speak so I can listen. Eu estou muito feliz que eu não tive que pregar para poder ouvir. It's been wonderful. Tem sido incrível. Can I pray for us? Podemos orar? Lord Jesus, thank you for my brothers and sisters. Senhor Jesus, obrigado por meus irmãos e minhas irmãs. Thank you that we are family. Obrigado porque nós somos família. That is true in Christ. Isso é verdadeiro em Cristo Jesus. I pray, O Lord, Eu oro, ó Senhor, that something they have heard que aquilo que eles ouviram will stick with them. possa ficar com eles. That this won't just have been a good time together, Que isso não seja apenas um tempo gostoso juntos, but that you will use it mas que o Senhor use isso in their lives, nas suas vidas, in their nos ministries, seus ministérios, in their families. nas suas famílias. Lord, bless my friends. Senhor, abençoe os meus amigos. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Do you know who Albert McMacken is? Vocês sabem quem é Albert McMacken? You don't know Albert McMacken? Vocês não conhecem Albert McMacken? No one knows Albert McMacken. Ninguém conhece Albert No one in McMacken. the United States knows Albert Ninguém McMacken. nos Estados Unidos o conhece. He is not famous, Ele não é famoso, but maybe he should be. mas ele deveria ser. Because of Albert McMacken, Por conta de Albert McMacken, 2.2 million people 2,2 milhões de pessoas came to Christ. conheceram a Jesus Cristo. Because of his work, Por conta do seu trabalho, over 1 billion people, ao redor de 1 bilhão de pessoas, billion with a B, bilhão com a letra B, heard the gospel. tiveram acesso ao Evangelho. Albert McMacken Albert McMacken was 24 years old. tinha 24 anos de idade. He lived in North Carolina, Vivia na Carolina do Norte, eastern U.S. no lado leste dos Estados Unidos. He was not a pastor. Ele não era pastor. He worked at a farm. Ele trabalhava numa fazenda. And the family of the farm E a família daquela fazenda had a son. tinha um filho. His name was William. O filho dele era William. And when William was young, E quando William era criança, 15, 16, 15, 16 anos, Albert would throw a ball with him. o Albert brincava de bola com ele. He would be his friend. Era um amigo. He would talk about life and Jesus. Conversava sobre a vida, sobre Jesus. But something happened in Albert's life
Mas então algo aconteceu na vida de Albert. God got hold of him, Deus tocou no seu coração. and he began to really believe in Jesus. E ele começou a acreditar em Jesus verdadeiramente. And it started to bother him Então isso começou a incomodar a ele. that William didn't know Jesus. Que o William não conhecia Jesus. And so he would try to drag him Então ele tentava puxar ele to get him to go to church meetings, para que ele fosse aos encontros da igreja, to hear an evangelist. para ouvir um evangelista. And William would say, no. E o William dizia, não. And one day Albert said, come, Um dia Albert said, venha, come. venha. I will let you drive the truck. Eu vou deixar você dirigir o trator. And William said, okay. E o William disse, ok, vamos. That was the day Esse foi o dia that Billy Graham que Billy Graham became a Christian. se tornou um cristão. Do you know the name Billy Graham? Você conhece Billy Graham? What if E se the most important thing a coisa mais importante that we do que nós fazemos in ministry no ministério is not something we do? não é algo que nós fazemos. It's someone we raise up. É alguém a quem nós levantamos. In John 6, Em João, capítulo 6, there's a story about Jesus. tem uma história sobre Jesus, He feeds 5,000 people. em que ele alimenta 5.000 pessoas. In John's version of the story, Na versão de João da história, after Jesus does this, depois que Jesus faz aquilo, they want to make him king eles querem torná-lo rei, by force, it says. à força. And Jesus says, no, E Jesus disse, não, he won't perform. ele não vai performar. And the crowd gets angry E a multidão se torna furiosa. and they leave. E eles vão embora. Jesus is so bad at ministry. Jesus é péssimo no ministério. He had a mega church right there. Ele tinha uma mega igreja diante dele. It slipped right through his fingers. E escorregou pelas mãos. Does Jesus not know? Like, subscribe, follow. Jesus não conhece o curta, compartilhe, siga. That's what we're in this for, right? É sobre isso que nós estamos aqui, não é? The disciples who are left, Os discípulos que ali ficam, Jesus looks at them. Jesus olha para eles He says, are you going to leave too? e ele pergunta, vocês também vão me deixar? And they say, where could we go? E eles dizem, para onde nós podemos ir? You have the words of life. É o Senhor quem tem as palavras de vida eterna. In ECO, Na ICO, but in Brazil, mas também no Brasil, there are typical measurements. tem algumas medidas padrões. Oswaldo was talking about it earlier. Oswaldo falou um pouco sobre isso antes. This is what everybody wants to know. Isso é o que todos querem saber. How many people? Quantas pessoas, How much money? quanto de dinheiro, How big a building? quão grande é o prédio, How many people on social media? quantas pessoas engajadas nas mídias sociais. Those are important questions. Essas são perguntas importantes. And the presbytery wants to know. E o presbitério quer saber sobre isso. I remember the question. Eu lembro das perguntas. And I know that it matters. E eu sei que elas importam. That a church can pay its bills. Para que uma igreja possa pagar suas contas. And it matters. E isso importa. That people hear the word. Que as pessoas escutem o evangelho. That they experience the sacraments. Que eles vivam a experiência dos sacramentos. That we worship Jesus. Que eles adorem a Jesus. But Mas we know in ECO nós sabemos na ICO that there are churches with big buildings and lots of money and lots of people que há igrejas com prédios grandes, muito dinheiro, muitas pessoas that are not healthy. que não são saudáveis. So these are measurements, Então essas são medidas, but they don't measure whether something is healthy. mas elas não conseguem capturar se a igreja está saudável. I know big churches that are healthy, Eu conheço grandes igrejas que são saudáveis. and I know big churches that are not healthy. E eu conheço grandes igrejas que não são saudáveis. I know small churches that are healthy, Eu conheço igrejas pequenas que são saudáveis. and I know small churches that are unhealthy. E eu conheço igrejas pequenas que não são saudáveis. All these measurements can tell you Tudo que essas medidas podem te dizer is whether something is growing, é se algo está crescendo, stable, estabilizado or declining. ou declinando. But they won't tell you if it's healthy. Mas não dirão se ela é saudável ou não. Jesus, Jesus, he built a team, ele elaborou um time, not a crowd. não uma multidão. They are very different things. São coisas distintas. Jesus doesn't need the crowd to make him king. Jesus não precisa que a multidão o torne um rei. He's already the king. Ele já é o rei.
He has an identity, ele tem uma identidade. and it doesn't come from the crowd. E não vem da multidão, It comes from the Father. vem do Pai. Jesus doesn't focus on the crowd. Jesus não foca na multidão. Most of the time in the New Testament, a crowd Na maior parte no Novo Testamento, as multidões, is a bad thing. elas dizem respeito a coisas difíceis, mas The crowd is the thing that keeps people from Jesus. a multidão é o que afasta as pessoas de Jesus. Blind Bartimaeus, O cego Barnabé, Zacchaeus, Zaqueu, the bleeding woman, a mulher em sangramento, the paralyzed man, o paralítico, he has his own problems. eles têm seus próprios problemas. But even still, the big problem is the crowd. Mas ainda assim, o maior problema era a multidão. His friends have to destroy a house Os amigos deles têm que destruir uma casa to get him to Jesus. para que ele possa chegar até Jesus. And after all of that, E depois de tudo aquilo, the crowd abandons Jesus a multidão abandona Jesus. again and again, De novo e de novo. but especially Holy Mas- Week. Mas especialmente na Semana Santa. So, Então, are there better measurements? existem medidas melhores? In ECO, Na ICO, we are asking this question estamos fazendo essa pergunta. because the United States is used to measuring buildings and money and people, Porque nos Estados Unidos nós estamos acostumados a medir prédio, dinheiro e pessoas, but not health. mas não saúde. So we are starting to ask these questions. Então estamos começando a fazer estas perguntas. How many non-Christians Quantos não cristãos did the planter interact with o plantador de igrejas interagiu this week? nesta semana? Have you ever been to a church Você já esteve em alguma igreja and the pastor talks about evangelism, em que o pastor fala sobre evangelização, but the pastor doesn't do evangelism? mas o pastor não evangeliza? So the people don't do evangelism? Então as pessoas também não evangelizam. If the planter is meeting with non-Christians, Se o plantador está se reunindo com não cristãos, the church will hear about it, a igreja vai ouvir falar sobre isso. and the church will begin to meet with non-Christians. E a igreja vai começar a se encontrar com não cristãos. We are also asking how many leaders are in the church. Nós também estamos perguntando quantos líderes estão na igreja. A church plant of 150 people Uma plantação de igrejas de 150 pessoas, with one leader só com um líder, is not very healthy. não está saudável. A church plant with 7 people Uma igreja plantada com 7 pessoas and 4 leaders e 4 líderes, may be very healthy. talvez esteja saudável. It is primed to grow. É fundamento para o crescimento. But the church with one leader Mas a igreja com um líder will struggle to share responsibility. vai sofrer muito para compartilhar a responsabilidade. Another question. Uma outra pergunta. How many possible leaders? Quantos líderes possíveis? This is very difficult to measure. E é um tanto quanto difícil medir. How many people went from attending Quantas pessoas de frequentar to participating, para participar, from participating de participar to serving every week, para servir em toda semana, from serving every week de servir em toda semana, to being willing to lead a team of servers? para estar disposto a liderar um grupo de líderes? Do we see people moving closer and closer to leadership? Nós temos visto as pessoas se movendo cada vez mais próximo à liderança? We are starting to ask these questions in our plans, Estamos começando a fazer essas perguntas nos nossos grupos. not to evaluate them as a denomination, Não para avaliá-los enquanto uma denominação, but to help them evaluate. mas ajudá-los na sua própria avaliação. Is this healthy? Isso é saudável? And we ask the planter, Então perguntamos aos plantadores: what other measurements quais outras medidas make sense in your city? podem ser importantes para a sua cidade? Is it how many people are in a small group? É talvez quantas pessoas estão nos grupos pequenos? Is it how many people are leading with children? Seria quantas pessoas estão liderando as crianças? Because not all places are the same. Porque nem todos os lugares são iguais. So not all places can be measured the same way. Nem todos os lugares devem ser medidos da mesma maneira. Starting to ask the question, how can we measure if it's healthy? Então, vamos aqui perguntar como podemos medir a saúde da igreja. Can help us become healthy. E como medir isso pode nos tornar a ser efetivamente saudáveis. If you go to the doctor Se você vai ao médico and he weighs you on the scale, e ele está lá diante de você te pesando, but that's all we know, mas é toda a informação que nós temos, are you healthy? você está saudável? If you're 200 pounds Se você tem 200 quilos, and 5 feet tall, mas tem 5 metros de altura, are you healthy? você é saudável? If you're 6 feet tall, Agora, é que daí é And- fit. Fit is difficult. Ah, né? sorry. Fit is- If you are, let's see,
1 3/4 meters tall. Se você tem 1,75 m. And you weigh kilos and pounds. This is very hard. Yeah. I'm messing with you the whole way. Good luck with the math. I'll try. You Yeah. do your best. Se você tem 2 metros de altura e pesa 120 quilos, isso seria saudável? É uma pergunta. And the doctor is going to ask the question, E o médico vai começar a fazer perguntas. how do you feel? Como você se sente? It can't just be weight. Não pode ser só o peso. It has to be more than that. Ele precisa de mais subsídios. Today we're going to talk about developing leaders. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo líderes. It's a key thing in a church plant. É algo chave na plantação de igrejas. But if you're in a worship ministry, Mas se você está num time de louvor, if you're here as a volunteer, se você está aqui como um voluntário, if you're a presbytery leader, se você é um líder no presbitério, this is a key thing for you as well. isso é um ponto chave também para você. This is how most church planters spend their time. É assim que a maioria dos plantadores de igreja passam seu tempo. It's a little bit of a joke, É uma piada, but I think most of our time is spent with the crowd. mas a maior parte do nosso tempo é gasta com a multidão. That's actually with them on Sundays, Literalmente com eles aos domingos. but it's also preparing for Sunday, Mas é também nos preparando para o domingo, thinking about the sermon, pensando no sermão, organizing people, organizando as pessoas, communicating what's happening. conversando sobre o que está acontecendo. A lot of time with the crowd. Muito tempo com a multidão. The next big chunk of our time O outro setor que nós tomamos muito tempo is spent with unhealthy people, é gasto com pessoas que não estão saudáveis. because unhealthy people Porque essas pessoas demand our attention. demandam muito de nós. Do you remember? Você se lembra? There are the urgent and important, Tem o urgente e o importante. and the urgent and the important but not urgent, O importante, mas não urgente. and the urgent and the unimportant. O urgente, mas não importante. Unhealthy people are one of these two boxes. As pessoas que não estão saudáveis estão nessas duas caixinhas. This might be a family that is really in need, Pode ser uma família que está com grandes necessidades and they actually need their pastor to come and help because they are poor. e que realmente precisam do pastor para ajudá-las porque elas são pobres. This also might be an addict who refuses to get well, Também pode ser um viciado que está recusando tentar melhorar, but still wants to take a lot of your time. mas ainda exige muito do seu tempo. This might be a marriage that has been falling apart for years, Pode ser um casamento que está em ruínas já há anos, but all of a sudden they said, "Can we meet with you?" mas de repente eles te procuram e falam: podemos falar com você? This is a really hard thing for church planters Isso é realmente difícil para plantadores de igreja, because we are called to be with unhealthy people. porque nós somos chamados a estar com pessoas que não estão saudáveis. But if we spend most of our time with unhealthy people Mas se nós ficamos a maior parte do tempo com essas pessoas and most of our time with the crowd, e a maior parte do nosso tempo com a multidão, then we have very little time então vai sobrar muito pouco tempo for everything else. para tudo aquilo que é realmente importante. Everything else Todas is, essas outras coisas is kind of important. é importante. Jesus Jesus had a lot of time with crowds teve muito tempo com a multidão and a lot of time with unhealthy people. e também muito tempo com pessoas que não estavam saudáveis. But where did he spend the majority of his time? Mas aonde ele passou a maior parte do tempo dele? In the New Testament, we get these numbers. No Novo Testamento nós temos alguns números. 5,000 people get fed. 5.000 pessoas são alimentadas. 72 leaders get sent. 72 líderes são enviados. But we don't hear a lot about those leaders, Mas nós não ouvimos muito sobre esses líderes. at least not in the book of Acts. Pelo menos não no livro de Atos. 12 disciples follow Jesus. 12 discípulos seguem a Jesus. You could maybe add Mary and Martha, a few others. Talvez você possa adicionar Maria, Marta, alguns outros. But they spend a year with Jesus, Mas eles passam um ano com Jesus, 3 years with Jesus. 3 anos. They sleep next to him. Eles dormem perto a ele. They're with him with unhealthy people. Estão com ele junto com as pessoas não saudáveis. They're with him when he walks away from unhealthy people. Estão com eles quando eles partem. They're with him with the crowd. Estão junto à multidão. They're with him when he leaves the crowd. Estão junto quando ele vai depois da multidão. They hear him talk. Escutam ele falar. Then he explains what he said. Então ele explica o que ele disse. Then he explains it again. Depois ele explica de novo. And he says, the kingdom of God is like. E ele diz: o reino de Deus é como? The kingdom of God is like. O reino de Deus é como? The kingdom of God is like. O reino de Deus é The como? kingdom of God is like. O reino de Deus é como? The gospels are written from memory. O evangelho é escrito a partir da memória. I think Jesus said it a couple of times. Eu creio que Jesus disse isso várias vezes. 3 people are even closer to Jesus. 3 pessoas são ainda mais próximas a Jesus. Paul also.
Paulo também He talks about leaders. fala sobre líderes, He invests in a lot of people, investe na vida de muitas pessoas, but especially Timothy, mas especialmente Timóteo, especially Titus. especialmente Tito. 1, 1, 3, 3, 12. 12. Who is your one? Quem é o seu 1? Who is your Timothy? Quem é o seu Timóteo? Who are your 3? Quem são os seus 3? Who are people you think can lead? Quem são as pessoas que você crê que podem liderar? Who are your 12? Quem são os seus 12? Where do you see potential? Aonde você vê potencial? If you spent enough time with them, Se você gastar bastante tempo com eles, could they change the world? será que eles podem mudar o mundo? Now you look at your church Aí você olha para a sua igreja and you see a mediocre bunch. e você vê um banco com pessoas medíocres. Remember who Jesus had. Lembre-se quem Jesus tinha. Revolutionaries who are willing to murder the government Revolucionários que estavam dispostos a matar o governador and government collaborators, oppressors. e pessoas que colaboravam com o governo, opressores, Uneducated fishermen pescadores que não eram alfabetizados and the friends of uneducated fishermen. e os amigos dos pescadores que não eram alfabetizados. And Jesus' plan E o plano de Jesus is not to build a crowd, não é construir uma multidão, not to plant a church, não é plantar uma igreja, but to invest in these 12 people mas investir nessas 12 pessoas and send them all over the world. e as enviá-las para todo o mundo. That sounds like a really bad plan. Parece um plano bem ruim, But it's Jesus' plan. mas é o plano de Jesus. And they went to Judea, Samaria, and the ends of the earth. E eles vão para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. We are standing Nós the estamos, ends of the earth. nós estamos nos confins da terra. Those people did not believe Brazil existed. Essas pessoas não acreditavam, não sabiam que o Brasil existia. They didn't believe the United States existed. Eles não sabiam que os Estados Unidos existia. But Jesus did such a good job Mas Jesus fez um trabalho tão bem feito that these people built other leaders who built other leaders who built other leaders. que essas pessoas construíram novos líderes, e daí novos líderes, e daí novos líderes. Who is your one? Quem é o seu 1? Who are your 3? Quem são os seus 3? Who is your 12? Quem são os seus 12? If we focus on leaders, Se nós focarmos nos líderes, we're going to talk about 3 things. nós podemos falar sobre 3 coisas. Being selective, Ser seletivo, finding the time, encontrando o tempo certo, making room for others. abrindo espaço para outros, Being selective. sendo seletivo. Now, I know Jesus chose a weird group of people, Agora, eu sei que Jesus escolheu um grupo um tanto quanto estranho, but he really does choose people. mas ele realmente escolheu cada um deles. The Gospels make a point. O Evangelho tem um ponto aqui. He picked this guy. Ele escolheu essa pessoa. He picked that guy. Ele escolheu aquela outra pessoa. Simon and Thaddeus, Pedro, Mateus, Philip, Bartholomew, Felipe, Bartolomeu, a tax collector by the side of the road. aquele coletor de impostos à beira do caminho. Leave your nets, follow me. Deixa suas redes, venham me seguir. In general, he doesn't pick religious people. Em geral, ele não escolhe pessoas religiosas. He doesn't pick lazy people. Ele não escolhe pessoas preguiçosas. He picks curious people Ele escolhe pessoas curiosas, who work hard. que trabalham duro. And even inside that group, E mesmo dentro daquele grupo, he is choosing. ele escolhe. We are reformed. Nós somos reformados. We believe this. Nós acreditamos nisso. When you are thinking about leaders in your church, Quando você pensar em líderes na sua igreja, be on the lookout for people esteja procurando pessoas who show up early, que chegam cedo, who stay a little too long, que ficam até um pouquinho depois, who are always looking for the new person, que estão sempre procurando uma nova pessoa, who always have a question about the sermon. que sempre tem uma pergunta sobre o sermão. Look for people who are a little annoyed at you Procure pessoas que às vezes até ficam exigindo mais de você, because you're not doing enough. porque você não está fazendo o suficiente. And they have a great idea for something you should do. E eles têm uma ideia incrível sobre algo que você poderia fazer. Be ready for the day Esteja preparado para o dia that you can say to them, em que você pode dizer a elas: you should do that. por que você não faz? That's a great idea. É uma excelente ideia. You should do that. Faça, And I will help. e eu vou te ajudar. Paul in the New Testament, O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, we get all these lists. aí nós temos várias listas. Romans 16, Romanos 16, name after name after name after name. nome depois de nome, depois de nome. We hear things like Alexander the coppersmith. Escutamos coisas como Alexandre, We hear about Demas. Demas, We hear about bad leaders and good leaders. bons líderes e maus líderes.
We hear Paul say things like, "You are my letter." Escutamos Paulo dizendo, você é minha carta. Paul had a team. O apóstolo Paulo tinha um time. If you are launching a church, Se você está erguendo uma igreja, who will you call at 6 in the morning quem você vai chamar às 6 horas da manhã? when something breaks at the church Quando alguma coisa quebra na igreja and you need help? e você precisa de ajuda. Who do you call now? Quem você ligaria agora? Because they will pick up the phone. Porque eles vão atender o telefone. These people might already be in your church plant, Essas pessoas talvez já estejam no seu time de plantação. or if you're thinking about planting, Ou se você está pensando em plantar uma igreja, you know the kind of people I'm describing. você sabe o tipo de pessoa que eu estou descrevendo. Who outside your church could you call? Quem fora da sua igreja você poderia chamar? Who are the people that you see ready to serve? Quem são as pessoas que você vê que já estão prontas para servir? Not the people saying, "Make me a leader," Não as pessoas que estão dizendo, faça de mim um líder, but who are already acting like leaders. mas que já estão atuando como líderes. You in your church Você, na sua igreja, already have these people. já tem essas pessoas. I am absolutely confident. Eu tenho confiança nisso. If your church plant has 4 people, Se a sua plantação de igreja tem 4 pessoas, that there's at least one more leader than you. há pelo menos mais um líder além de você. They may not know it yet, Talvez ele ainda não saiba. and you may not know it yet, Talvez nem você ainda o saiba. but they are built for this. Mas eles foram criados para isso. Church planters Plantadores de igreja have good ideas, têm boas ideias. and leaders love good ideas. E os líderes amam boas ideias. Church planters have vision, Plantadores de igreja têm visão. and leaders are quick to follow vision. E os líderes rapidamente seguem uma visão. Is there someone in your church Tem alguém na sua igreja who leads a Bible study already? que lidera já um estudo bíblico? Who used to work with YWAM or Young Life or a ministry like that? Que trabalhava com jovens em alguns ministérios desse tipo? Is there someone in your church Tem alguém na sua igreja who is a business person? que é alguém dos negócios, do mundo corporativo? And they say things like, "I've always wondered about going to seminary." E eles dizem algo do tipo, eu sempre pensei em ir para o seminário. Some of these people, Alguma dessas pessoas, when you talk with them for the first time, quando você fala com elas pela primeira vez, don't recruit them. não as chame para trabalhar. Just look for trust. Apenas busque construir confiança. Do they trust you? Eles confiam em você? Do you trust them? Você confia neles? Are we going the same direction? Nós estamos indo para a mesma direção? Don't tell them things. Não diga a eles as coisas. Ask questions. Faça perguntas. What are they passionate about? O que eles são apaixonados? Where's somewhere that God has done something recently? Aonde Deus fez algo na vida deles recentemente? Share the vision in a way that matches that. Compartilhe a visão do modo que combine nesse sentido. Don't say, "I need you to do this in the church." Não diga, eu preciso que você faça isso na igreja. Kaya talked about this yesterday. O Caio falou sobre isso We ontem. don't need people to build an institution. Não precisamos de pessoas construindo uma instituição. We need people who want to serve people. Precisamos de pessoas que querem servir pessoas. What part of this vision of the church Que parte dessa visão da igreja do you feel called to? você se sente chamado? I hear you saying that God is moving in your life. Eu escuto você dizendo que Deus está se movendo na sua vida. How do you think that might work with our vision at the church? Como isso pode trabalhar junto com a nossa visão da igreja? If they are really built to be leaders, Se eles realmente foram criados para ser líderes, they may challenge your vision. eles vão desafiar a sua visão. Sometimes as church planters, we don't like that. Às vezes, como plantadores de igreja, a gente não gosta disso. We want people to follow us. A gente quer que as pessoas simplesmente nos sigam. We have to figure out a way to take the challenge Então temos que encontrar um caminho para enfrentar esse desafio and direct it e direcioná-lo to help these people become good leaders. para ajudar que essas pessoas se tornem bons líderes. Another thing I've learned as a church planter, Outra coisa que eu aprendi como plantador de igreja, don't say no for them. não diga não a elas. I remember as a planter thinking they would be great, Eu lembro como plantador de, puxa, eles vão se dar muito bem, but they're too busy. mas estão muito Or ocupados. they work for this other church. Ou já trabalham para essa outra igreja. Or they would never do this for free. Ou nunca fariam isso de graça. Don't say no for people. Não diga não para as pessoas. You don't know what God is doing in their life. Você não sabe ainda o que Deus está fazendo na vida delas. God has given you a vision for the church, Deus te deu uma visão para a igreja. and God is going to call other people to it. E Deus vai chamar outras pessoas para essa visão. Let the Spirit speak into their life. Deixa o Espírito Santo falar a vida delas. If they say no, Se eles disserem não, bless them. Deus os abençoe. But if they say yes, Mas se eles disserem sim, try to hide the surprise. tente esconder a surpresa.
There were people I thought would come with me in one church plant. Tinham pessoas numa plantação de igreja que eu achei que viriam comigo. And I recruited them. E eu os recrutei. And they said, that's a great idea. E eles disseram, puxa, que ideia legal. And they never came. Mas nunca apareceram. There were people I thought were too busy. Há pessoas que eu achava que estavam muito ocupadas. I remember one girl in particular, Eu lembro de uma menina em especial. an amazing musician. Uma menina, música incrível. Many churches in the area would ask her to play. Muitas igrejas na área convidavam ela para tocar. And I thought she won't want to play to 5 people in my living room. E eu pensei, ela não vai querer tocar com 5 pessoas na minha sala de estar. And there was a day she was at our house. E teve um dia que ela estava na minha casa. My wife had mentored her. Minha esposa estava mentoreando ela. And later, my wife said, what are you doing? E mais tarde minha esposa disse, o que você está fazendo? She was asking about the church. Ela estava perguntando sobre a igreja. And you didn't invite her. E você não a convidou? Why didn't you invite her? Por que você não a convidou? I said, I just didn't think she'd want to come. Eu disse, eu achei que ela não ia querer vir. I called her the next day. Liguei já no dia seguinte. And I said, Jess, my wife, Então minha esposa Jess says I need to apologize. disse, eu gostaria de pedir desculpas. I didn't invite you, and I didn't mean to offend you. Eu não te convidei para estar na igreja, eu não quis te ofender. I was so surprised. É que eu fiquei surpreso. She said, yeah, I thought it was really weird. Ela disse, eu também achei estranho. Your church sounds great. Sua igreja é incrível. I would love to be a part of it. Eu adoraria fazer parte dela. I just thought you didn't need me. Eu só quero estar junto. Don't say no for people. Não diga não pelas pessoas. Let them say no for themselves. Deixa que elas digam não por elas mesmas. Match the ask Tente combinar a pergunta with how ready they are. com quão preparado eles estão. Some people might be ready to just go on mission. Algumas pessoas talvez estejam prontas já para ir para a missão. Others might be ready to come to a Bible study. Outras estão preparadas para ir para um grupo de estudo bíblico. Some people might be ready to preach. Tem pessoas que já estão prontas para pregar. Some people might be ready to come and serve on a team. Algumas estariam preparadas para vir servir num time, nos bastidores. But start writing down names Mas comece a escrever nomes of people you hope will become leaders. de pessoas que você espera que um dia sejam líderes. Start praying for them E comece a orar por elas. and be ready to ask these questions, E esteja preparado para fazer essas perguntas, to have these conversations. para ter essas conversas. Next, find the time. Segundo, encontre tempo. We'll see if this works, by the way. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Paulo, I'm going to have you, we'll just read. If you have 1 Thessalonians 2:8, Ok? 1 Tessalonicenses 2:8, tradução livre. Está em português aqui. there we go. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornaste muito amados de nós. Paul says, O apóstolo Paulo disse, you had become so dear, vocês se tornaram tão amados, so important to us, tão importante para nós, that we weren't just preaching to you. que eu não estava mais só pregando para We vocês. shared our lives with you. Eu estava compartilhando minha vida com We vocês. invited you into our home. Eu os convidei à minha casa. We took you grocery shopping with us. Nós fomos no supermercado com We vocês. invited you to our child's soccer game. Vocês foram para o jogo de futebol dos nossos filhos. You became like a son to me. Você é como um filho para mim. You became like a daughter to Você me. é como uma filha para You mim. became like a father to me. Você é como um pai para mim. Like a mother to me. Como uma mãe. Think about how Paul talks in the New Testament. Veja como o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. This is not something that you do in a sermon. Não é algo que você faz num sermão. This is a whole life discipleship. É uma caminhada de vida, um discipulado de vida. There was a guy in our church Tinha uma pessoa na nossa igreja that if I could do it all over again, que se eu pudesse fazer tudo de novo, I would have invested in him sooner. eu teria investido nele mais cedo. I would wake up at 4 in the morning, Eu acordaria às 4 da manhã, and that was after staying up late at night doing evangelism. mesmo depois de ter ficado até tarde da noite evangelizando. I wasn't always healthy and resting. Eu nem sempre era saudável e That was descansava. yesterday's talk. Isso foi ontem, né? I would be up early praying, Eu estaria logo cedo orando. and then I would have to go to the school where the church was meeting. E aí eu iria para a escola onde a igreja se encontrava. I would clean up after the teachers who had left a mess. Eu limparia depois da aula das professoras. I would set up all the chairs by myself. Arrumaria todas as cadeiras sozinho. I would be resentful and frustrated that no one was helping. Estaria frustrado e magoado porque ninguém ajudava. But I wasn't asking people to help me. Mas eu não estava pedindo às pessoas para me ajudar. I thought they would read my mind. Eu achei que eles iriam ler minha mente. I thought they knew where I was all the time. Eu achei que eles iam saber onde eu estava o tempo todo. They should just know what I'm doing.
Quer dizer, eles sabem o que eu estou fazendo. And then leaders would show up at 7:30 or 8 in the morning Então os líderes chegariam às 7h30 ou às 8 da manhã, because that's when they thought I was getting there. porque era a hora que eles achavam que eu estaria ali. One guy would come every week. Um cara viria toda semana. He came every week, Ele veio toda semana. and we would sweep the floors together. E nós limpávamos o chão juntos. We would finish setting up the church, the Arrumava- speakers and things. Arrumávamos as cadeiras, os speakers, tudo. And he would always ask me questions. E ele sempre me fazia perguntas. And then we would go through church, Então a gente ia para a igreja and then he would ask me more questions. e ele faria mais perguntas. In the middle of the night, No meio da noite, he would text me about John Calvin ele mandaria uma mensagem sobre João Calvino. and say, "What does this mean?" O que isso significa? And I'd see it the next day. E eu veria apenas no outro dia. And I'd laugh and say, "Didn't we talk yesterday?" E aí eu daria risada e falaria, a gente não conversou ontem? This is what I think it means. É isso que eu acho que significa. Slowly and steadily, E devagarzinho, I realized Eu God was comecei- calling him. eu comecei a perceber que Deus estava chamando ele. It's obvious when I say it now. É óbvio agora, I think it took me 3 years. mas levou 3 anos. He is a deep follower of Jesus. Ele é um profundo seguidor de He wants to Jesus. be a missionary in other countries. Ele quer ser missionário em outros países, But it takes time. mas leva tempo. There's a leader I know in Arizona. Tem um líder que eu conheço lá na Arizona. He's from Korea. Ele é da Coreia. He is much better at this than me. Ele é muito melhor do que eu nisso. He's planting a church, Ele está plantando uma igreja, but he doesn't spend his time planting a church. mas não pega o tempo dele para plantar a igreja. He goes to the university. Ele vai para a universidade He meets people who are getting a master's or a PhD, e conversa com pessoas que estão estudando mestrado ou doutorado. and they're from India or Saudi Arabia, São da Índia, da Arábia do Sul, Germany or Africa. Alemanha, de países africanos. And he invites them to his house, E ele as convida para sua casa. and no one else has. E ninguém tinha feito isso. And he cooks for them. Ele cozinha para eles. And then he asks them to come with him on Tuesday Então ele convida eles para estar com ele na terça, to the grocery store, para o supermercado. which sounds very strange Que parece um tanto quanto estranho. because it's a stranger who came to your house yesterday. Porque é um estranho que estava na sua casa ontem. But these people are lonely, Mas essas pessoas estão sozinhas. and they're very smart. E elas são muito And inteligentes. so they'll go to the grocery store. Então elas vão no supermercado. And then 2 weeks later, he will help someone move. 2 semanas depois ele vai ajudar alguém a se mudar. He'll be carrying a couch Ele vai carregar junto o sofá. and say, "Can you help me move this person?" E vai dizer, pode me ajudar aqui? He does life with people so well Ele vive com as pessoas tão bem that a year into their relationship, que 1 ano depois desse relacionamento, they will have been following Jesus eles estariam seguindo Jesus for a long time. por muito tempo. And they will ask, "Why do we help people move? E eles perguntariam, por que estamos ajudando as pessoas a se mudarem? Why do you talk to the person who checks us out at the grocery store? Por que você conversa com a mulher do caixa do supermercado? Why are you always so interested in people?" Por que você está tão interessado com as pessoas? And he says, "Well, Jesus. Não, é Jesus. Jesus was interested in me. Jesus se interessou por mim. Jesus loves strangers. Jesus ama os estrangeiros. Jesus cares about the poor. Jesus se preocupa com os pobres. I have so many books because Jesus loves reading. Eu tenho tantos livros porque Jesus gosta de He ler. made our minds and cares. Ele muda, ele se preocupa com a nossa mente e cuida. These people, when they become Christians, Essas pessoas, quando se tornarem cristãs, 2 or 3 years in, 2 ou 3 anos depois, they don't think of it as a conversion. eles não acham que isso é uma conversão. They think of it as a baptism. Eles acham isso como um batismo. But they've been following Jesus for a long time. Mas eles já estão seguindo a Jesus há muito tempo. Then they go back to their countries E aí eles voltam para os seus países. and they do it where they live. E eles fazem aquilo onde eles vivem. My friend doesn't know how many churches he's planted. Meu amigo não tem ideia de quantas igrejas ele já plantou. I have asked him. He says, hundreds? Eu perguntei para ele, ele falou, mais de 100? He does not know. Ele realmente não sabe. And they're all over the world. E elas estão plantadas em todo ao redor do mundo. It looks so much like what Jesus does. Parece muito com o que Jesus faz. My friend is not Jesus, Meu amigo não é Jesus, but he imitates Jesus really well. mas ele imita Jesus muito bem. There's another pastor I know Tem um outro pastor que eu conheço, in Southern California. no sul da Califórnia. He planted a church, Ele plantou uma igreja focused on the crowd. focada na multidão, It grew. cresceu. 3,000 people. 3.000 membros. They tried to plant a church. Eles tentaram plantar uma igreja. That church didn't work. Aquela igreja não funcionou. They tried to plant another church. Tentaram plantar uma outra igreja. That church started to work, Aquela igreja começou a funcionar. but the first church didn't do very well. Mas a primeira igreja não deu muito bem. But in the third church plant, Mas na terceira plantação de igreja, they raised up leaders, eles levantaram líderes
And he found that God was working. E ele percebeu que Jesus estava trabalhando. So he spent more time with leaders in that church. Então ele ficou com mais tempo com aqueles líderes daquela igreja. The first church A primeira igreja died. morreu. The second church A segunda igreja did not work. não funcionou. The third church, A terceira igreja, a few hundred people. algumas pequenas centenas de pessoas. But the ministry where he began raising up leaders Mas o ministério onde ele começou a erguer líderes continues. continuou. He's not sure how many churches he's planted. Ele não sabe ao certo quantas igrejas ele plantou. 4, 5,000? 4, 5 mil? His name is Ralph. O nome dele é Ralph. He told me a story 2 months ago. Ele me contou uma história 2 meses atrás. He met a refugee from Haiti Ele conheceu um refugiado do Haiti at the Home Depot. They build like a renovation store. como uma loja de renovação. He was looking for work, Ele estava procurando trabalho. and so he invited him over. Então eles o convidou, They talked about Jesus. conversaram sobre Jesus. He's been taking him to church. Eles têm levado ele para a He's been igreja, having him serve. têm servido. But my friend doesn't lead that church. Mas meu amigo não é o líder daquela igreja. He's now just a volunteer. Ele é um voluntário lá. He spends his time focusing on leaders. Ele está sempre gastando o tempo dele com And líderes. people learn by watching you. E as pessoas aprendem observando So they get better and better e vão se tornando melhor e melhor, at raising up leaders. levantando líderes. In COVID, I saw this in my church plant. Durante o tempo de Covid, na minha plantação de igrejas, I would say great things, eu falava coisas incríveis, but people would just watch what I did. mas as pessoas só olhavam para o que eu fazia. And I'd think, I'm saying such great things, E eu disse que fazia grandes coisas, but they're doing what I'm doing. mas eles na verdade estão fazendo o que eu estou fazendo. Discipleship is much more like having children Discipulado é como ter filhos. than it is like preaching a sermon and watching people change. É mais parecido com ter filhos do que ficar pregando sermão. I have an elder from a former church. Eu tenho um presbítero de uma igreja lá atrás. I have heard him say, Eu ouvi ele dizer: I love Luke. eu amo Luke. And the thing that spoke most to me, E o que mais falou ao meu coração one day we were on a walk é que um dia, quando nós estávamos caminhando, and there was a homeless person, very poor person. e tinha um morador de rua, muito pobre, And Luke looked him in the eye Luke olhou para ele nos olhos and had a real conversation with him. e teve uma conversa de verdade com ele. And we said goodbye. E nós dissemos tchau. He said, that taught me so much about Jesus. Ele disse: isso me ensinou tanto a respeito de Jesus. This guy went to a church I spoke at for years. Esse cara foi numa igreja em que eu preguei por muitos anos. I don't remember talking to the homeless guy. Eu não lembro dessa conversa com esse morador de rua. It was not important to me. Não era importante para mim, It made a huge impact in his life. mas fez um impacto profundo na vida dele. There's something about people watching you Tem alguma coisa a respeito das pessoas olhando para that você makes us realize planting a church que faz com que a gente entenda que plantar uma igreja is about living like Jesus, é sobreviver como Jesus, raising up leaders. levantando líderes. You have to spend time with people Você tem que ter tempo com as pessoas if you want to raise up leaders. se você quer levantar líderes. Who is your one? Quem é o seu um? Paul spent a lot of time with Timothy. Paulo gastou bastante tempo com Timóteo. Who are your three? Quem são seus 3? Peter, James, and John saw Jesus do incredible things. Pedro, Tiago e João viu Jesus fazendo grandes coisas. Even the 12 didn't get to see him transfigured. Mesmo os 12 não viram a transfiguração. Who are your 12? Quem são seus 12? They kept getting moments. Eles pegaram momentos They'd say, you really are the Son of God. que levaram eles a perceber: você é o Filho de Deus. Third, make room for others. Terceiro, dê espaço para outras pessoas. This is very hard as a church planter Isso é difícil para um plantador de igreja, because we're supposed to do something. porque nós somos chamados a fazer coisas. The presbytery is going to ask us questions. O presbitério vai nos pedir relatórios. People who give us money have expectations. As pessoas que financiam nosso trabalho têm expectativas. We got into ministry to do something. Afinal, entramos para o ministério para fazer alguma coisa. But what if the most important thing we do Mas isso é a coisa mais importante que nós fizermos: is raising someone else up? é levantar uma outra pessoa. This is very hard for church planners. Isso é bem difícil para plantadores de igreja. To let someone preach a sermon Permitir que outra pessoa pregue um sermão, who has never preached a sermon. que nunca pregou um sermão, They're not going to do a good job. eles não vão fazer um bom trabalho. Even if they're great, Mesmo que sejam excelentes, they're not going to do a good job. não vão fazer um bom trabalho. To let someone else lead a Bible study Permitir que alguém lidere um estudo bíblico and watch them
say something heretical e ver eles falando alguma coisa herética is very hard to do. é difícil. And you know you'll have a chance to talk about it, E você sabe que vai ter uma oportunidade depois de conversar com ele. but it's everything, it takes so much work Mas exige tanto trabalho to not take over de não querer tomar frente and really let them lead. e deixar que eles liderem. If you make room for other people, Se nós criarmos espaço para outras pessoas, you will have to let them fail. nós vamos ter que permitir que eles falhem. You will also have to let them succeed. Você também vai ter que permitir que eles sejam bem-sucedidos. It's uncomfortable. Não é tão confortável. The truth is, we like to be the center of attention. A verdade é que nós gostamos de estar no centro das atrações. We want Jesus to be the center of attention. Na verdade, queremos que Jesus seja o centro das atenções. But it's nice that someone goes, that's the pastor. Mas é bom também quando dizem, olha, ele é o pastor. Is it possible for you on a Sunday É possível para você num domingo to let someone stand at the front of the room permitir que alguém esteja no centro da sala and let a room full of people e deixe a sala cheia, think that they are in charge? achando que essa pessoa que está no comando? Is it possible for you to let your elders É possível que você permita que seus presbíteros get mad at you fiquem bravos com because você, someone else is preaching more than you? porque alguém está pregando mais do que vocês? Because someone else is leading better than Porque you? alguém está liderando melhor do que você? It's hard to let other people lead. É difícil deixar que outros liderem. But the only way to let them be leaders Mas a única maneira que nós vamos poder deixar que eles se tornem líderes is to allow them to succeed é permitir que eles sejam bem-sucedidos and allow them to fail. e permitir que eles falhem. Most of us got into ministry this way. A maioria de nós entrou no ministério assim. There was someone who took time with us. Alguém deu tempo para nós. There was someone who invested in us. Alguém investiu tempo em nós. Maybe someone in your family, Talvez alguém na sua família, maybe a pastor, talvez um pastor, maybe just a volunteer at the church, talvez um voluntário da igreja, in a youth ministry. um líder de jovens. They saw something in us. Eles viram algo em nós. They trusted us. Eles confiaram em nós. They made room for Eles us. deram espaço para nós. Can you do that Você consegue fazer isso? for one person, Para uma pessoa, for 3 people, para 3 pessoas, for 12 people? para 12 pessoas. Who was your Paul? Quem era o seu apóstolo Paulo? Who is your Timothy? Quem é o seu Timóteo? Who is their Timothy? Quem é o Timóteo deles? Another big part of making room for others, Uma outra grande questão de dar espaço para os outros asking questions. é fazer perguntas. Jesus is asked around 190 questions. Jesus fez em torno de 190 perguntas. Have you noticed how few answers he gives? Você percebeu quão poucas respostas ele deu a essas perguntas? He answers less than 10 of the questions in the Bible. Ele responde menos de 10 dessas perguntas. He asks over 300. Ele faz mais de 300 perguntas. Hanging out with Jesus is like hanging out with a Batman villain, Andar com Jesus é como andar com o vilão do Batman, the Riddler. o Hitler. He only is asking questions. Ele só faz pergunta. Sometimes when you're with a young leader, Quando você está com um jovem líder, the most important thing a questão mais importante is not that they have the right answer, não é que eles tenham as respostas certas, it's that they get used to speaking. é que eles levem você a falar. You should be paying attention to how they think. Você deve prestar atenção sobre como eles pensam. What they think may take time. O que eles pensam pode levar tempo, But are they a good thinker? mas eles são bons pensadores. Is there a 15-year-old at your church Tem uma pessoa de 15 anos na sua igreja who's the next Billy Graham? que é o próximo Billy Graham? If that is true, Se isso for verdade, what would you need to do o que você precisaria fazer tomorrow amanhã to prepare them to speak to the rest of the world? para prepará-lo para falar a todo mundo? If we lead like this, Se nós liderarmos desta maneira, even if our church is small, mesmo que nossas igrejas sejam pequenas, it will be healthy. vai ser saudável. If we lead like this, Se nós liderarmos desta maneira, if our church becomes large, se a nossa igreja crescer, it will be healthy. vai ser saudável. And one of the ways it will grow E uma das maneiras que ela vai crescer will be because we let other people lead. vai ser porque nós deixamos outras pessoas liderarem. We let other people make the crowd happy. Nós deixamos outras pessoas tornarem a multidão feliz. We let other people work with unhealthy people. Nós deixamos outras pessoas trabalharem com as pessoas que não estão saudáveis. Sometimes we think, I don't have time to form leaders, Às vezes a gente pensa, eu não tenho tempo para formar líderes. and we forget E nós esquecemos that these people can do the things we've been doing. que essas pessoas podem fazer o que nós estamos fazendo. If we invest in leaders, Se nós investirmos nos líderes, they will lead eles vão liderar and share the load of the church. e compartilhar o fardo da igreja.
Some final thoughts. Alguns pensamentos finais. Questions I've been asking. Perguntas que eu tenho feito a mim mesmo. Who is your Paul? Quem é o seu apóstolo Paulo? Who do you call? Quem você chama? Who was a mentor in your life? Quem é o mentor na sua vida? Or still is? Que ainda é. Who can you ask, what was it like when I was young and dumb? Quem que você pode perguntar como que era quando eu era jovem e meio bobo? What did you do when I didn't show up to that meeting on time? O que você fez quando eu não cheguei a tempo naquela reunião naquela época? What was your biggest struggle in helping me? Qual foi sua grande dificuldade em me ajudar a crescer? Who is your Timothy? Quem é o seu Timóteo? That might be someone older than you, Pode ser alguém mais velho que você, or it might be someone in the next generation. ou pode ser alguém da nova geração. Who is their Timothy? Quem é o Timóteo deles? How do you help them invest in someone, E como você tem ajudado eles a investir na vida dessa pessoa? even as they're being invested in? Da mesma maneira que eles estão sendo investidos. Who are your 3? Quem são seus 3? Who are your 12? Quem são seus 12? Jesus only has one person fail as a disciple. Jesus só teve uma pessoa que falhou como discípulo. Many people in the crowd fail, Muitas pessoas na multidão falharam, but only one fails as a disciple. mas só um falhou como discípulo. And even his failure E mesmo a sua falha advances the plan of God. avançou no plano de Deus. There's a way that God uses even our failures with leaders Tem uma forma que Deus usa mesmo as nossas falhas na liderança to advance his kingdom. para avançar o seu reino. I've got some early steps we'll put up here, but we're getting close to the end of our time. Eu tenho alguns passos a dar, estamos chegando perto do fim do nosso tempo. So I'll let you look at those, but I wanted to make some room to answer questions. Então nós vamos poder dar uma olhada neles aqui, mas eu quero abrir espaço para fazermos algumas perguntas. Questions, yeah. Então agora está aberto para perguntas e respostas. Oh, you're doing good. Yeah, thank you. Para plantar uma igreja sempre é necessário um grupo base. Esse grupo base, você começa sozinho e depois você forma ele dentro do que se aproxima de você, ou você busca ou na igreja mãe, em outras igrejas, como pode funcionar isso? So it depends on how close you are to a mother church. Então depende da sua proximidade com a igreja mãe. In some places, Em alguns lugares, you're too far away se você estiver muito longe to have a group of people come. para que um grupo venha, If there is a mother church se existe uma igreja mãe who is willing to send people with you, que está disposta a enviar algumas pessoas com você, a mistake I see church planters make é um erro que eu vejo alguns plantadores de igreja fazer. is saying, we want everyone, come, come, come. Eles dizem: eu quero todo mundo, vem, quanto mais melhor. Come to those meetings Vá a esses encontros and talk about the mission of the e church fala sobre a missão da igreja. and tell people this is what you're coming to join. E diga: é isso que vocês vão se unir. This is what we need you to do. É isso que nós precisamos que vocês façam. People who are not aligned with your vision As pessoas que não estiverem alinhadas com a visão, either need to understand what they're joining ou vão entender o que eles estão se unindo, or they will eventually leave ou eventualmente vão sair, very frustrated. bem frustrados. There's the guy who started Starbucks. A pessoa que começou a Starbucks, I remember a story from the early 90s. eu lembro de uma história do começo da década de 90. Coffee shops weren't a thing. A cafeteria não era um negócio. And he tried to raise money. E ele tentou juntar dinheiro. And someone offered him $250,000. E alguém ofereceu para ele $250 mil. A lot of money in the 90s in the US. Still a lot of money. Muito dinheiro naquela época, muito. Ainda é hoje em dia. Howard Schultz said no. Ele disse não. He said no to a lot of money when he needed money Ele disse não para muito dinheiro quando ele precisava de dinheiro. because that guy had a very different vision for the coffee shop. Porque a visão daquele cara era muito diferente da visão que ele tinha. Church planting, you want to be selective. Então, na plantação de igreja, você tem que ser seletivo. So if people are coming with you, Então, se as pessoas forem com você, make sure they understand what they're joining. tenha certeza que eles sabem onde eles estão se colocando. Now, for me, Agora, para mim, I have sometimes started with a group sent by others,
Eu comecei com alguns grupos enviados por outros. Most recently, I was recruiting people. Mais recentemente eu estava recrutando pessoas. So I had no team. Então eu não tinha time nenhum. With that group, Com aquele grupo, before we started the church, antes de começar a igreja, we started having meetings. nós começamos com pequenos encontros. And I would say, as a church, we want to do these things. E eu dizia, como igreja queremos fazer essas coisas. How do you envision joining that? Como você acha que você pode somar a isso? And we would read Acts together. E nós reagiríamos juntos. And a lot of those people had a very weak faith. E muitas daquelas pessoas tinham uma fé fraca. But some of them started to say, well, if we do that, we should do it like this. Mas algumas diziam, olha, se nós vamos fazer isso, devemos fazer assim. And it was very in line with the vision. E era bem alinhado com a visão. But it was a better idea than I had E era uma ideia melhor do que a que eu tive. because they weren't really Christians. Porque eles, na verdade, não eram And cristãos. they really wanted to reach the neighborhood. E eles queriam alcançar a sua vizinhança. So sometimes the leaders will disagree Então, às vezes, os líderes vão desacordar. and the vision will get better. E a visão vai melhorar. Better? Helpful? Ajudou? Okay. Legal. We have very little time, I'm told. Não temos muito tempo, fiquei sabendo. Mais algum comentário? Sou eu. Queria perguntar sobre, conforme essa aproximação de pessoas, como você falou, não é? E você vai conhecendo pessoas, pessoas vão se aproximando. Essas pessoas vêm com os seus hábitos, seus vícios. Muitas vezes trazem uma vida pecaminosa mesmo, né? E isso é natural, porque a igreja está crescendo, está evangelizando. Mas a pergunta é, qual é o equilíbrio para que essa pessoa aos poucos seja transformada, mas ao mesmo tempo não trazer escândalo para as pessoas que estão investindo, uma igreja mãe que está investindo, olha para aquela igreja e diz, aquela igreja está muito diferente de uma igreja tradicional. That is a real problem. Esse é um problema. I will tell you that if the mother church Eu diria que se a igreja mãe doesn't buy into your vision, não comprar sua ideia, they're going to be mad at you all the time anyway. eles vão ficar malucos com você de qualquer maneira. Sometimes we serve the Lord Às vezes a gente serve ao Senhor and we have to ask for forgiveness. e a gente tem que pedir perdão. With people in your church Com as pessoas na sua igreja who are growing, que estão crescendo, it takes discernment. você precisa de discernimento. But I remember Mas eu lembro, asking someone who had a drinking problem perguntando a uma pessoa que tinha problema com bebida, if he could stop drinking so much se ele poderia diminuir e parar de beber, because we needed help with youth. porque nós precisávamos de ajuda com a juventude. And he said, sure. Ele disse, claro, And he did stop drinking so much. e ele parou de beber. But a lot of people had he had a bad reputation. Mas ele tinha uma reputação bem ruim. So even though he was doing better, Então, apesar dele estar melhorando, and I was keeping a close eye on e him, eu ficava bem perto dele, people didn't believe he had changed. as pessoas não acreditavam muito na mudança dele. So sometimes the people we invest in Então, às vezes as pessoas em que nós investimos, need us to give them a second chance, precisa que a gente dê a elas uma segunda chance. or a third, or a fourth, Ou or a uma fifth. terceira, uma quarta, uma quinta. But if we do, E quando assim fizermos, and they are willing to lead, e eles se mostrarem dispostos a liderar, in English we have an expression, a short leash, short leash. like if you're walking a dog. Ok? Se você estiver andando um short cachorro. leash, so if- Uma coleira curta, coleira curta. Thank you. So if we give them a short leash Se nós dermos uma coleira curta and they act like leaders, e eles se mostram líderes, we give them a little bit more room. a gente vai dando um pouquinho mais de espaço. And then if they are good E leaders, se eles forem bons líderes, we give them a little bit more room. a gente dá um pouco mais de espaço. It's kind of like what the Bible says É como a Bíblia diz about talents. a respeito de talentos. Those who get a little Aqueles que têm pouco and do well with it e fazem bem feito are given more. vão receber mais. And some people do badly with responsibility. E alguns são irresponsáveis. And so you keep the things you trust them with small. E daí as coisas que você confiar a eles vai ser pequena. I would take trustworthy people, for instance, Eu traria pessoas que são confiáveis and put them in charge of the cash of the church. e colocaria elas responsáveis pelo dinheiro da igreja. I would not let a person who had bad theology Eu não colocaria uma pessoa que tem uma teologia meio ruim about the body or about grace a respeito da graça ou do corpo and put them in charge of a Bible study. e colocaria elas diante de um grupo de estudo bíblico. But I might let that person help me set up chairs. Mas talvez eu convide essa pessoa a me ajudar a colocar os bancos. And then we could talk a lot about theology while we do that. E ao fazer isso, a gente pode falar bastante sobre And we teologia. could wash the floors of the church A gente pode limpar o chão da and talk igreja about theology while we do that. e falar de teologia sobre isso. Helpful? Ajudou? Okay. Are we out of time? Do we have time for more?
Dá para ter mais uma pergunta? Marcos is moving. We're out of time? No mais? Mais alguma última pergunta? Ou comentário? No. No. All right. Obrigado. Obrigado.